na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Amados irmãos e amigos, boa noite e a paz do Senhor seja convosco. Estamos nos preparando para iniciar mais um culto de glorificação, de santificação, de exaltação ao Senhor. Aleluia! Ao grande hosana das eternas alturas. Estamos nos preparando para cultuar agora e queremos que todos agora também se unam a nós para que possamos celebrar esse culto e vamos orar, pedir ao Senhor que em nome do Senhor Jesus aceite o culto que vamos celebrar, que vamos oferecer ao nosso Deus. Nós vamos orar agora e eu peço a vocês que se desliguem de qualquer outra coisa que estejam ligados agora. Liguem o coração e a vida ao Senhor e vamos adorá-lo através desse culto. Vamos orar agora, pedir ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, que receba o culto que vamos oferecer, apesar de toda a nossa indignidade, de todas as nossas limitações humanas. Somos como um grão de areia, um caco de barro, como diz o profeta Isaías, mas o nosso Deus nos ama e nós vamos pedir a Ele que aplique esse amor mais e mais nos corações dos ouvintes. Vamos orar, entregar nossos familiares e a Igreja do Senhor nas benditas mãos do Senhor de toda a glória. Nosso Deus, Pai eterno e glorioso, Tu és o Senhor de todo o infinito, de todo o universo. Tu és aquele que estás contemplando cada coração agora, cada vida. Tens toda a humanidade na palma das mãos. E para Ti, Senhor, o infinito é pequeno. Toma-nos, pois, em Tuas benditas mãos. Olha para nós na nossa fraqueza. Olha para os homens nas suas fraquezas. Olha, Senhor Deus, para cada ser humano agora. Fica conosco, perdoando os nossos pecados e fazendo com que o Senhor Jesus seja, a cada momento, uma pessoa mais ligada a cada crente.
queremos te suplicar nesta hora, Pai querido, que tu aceites o nosso culto que oferecemos a ti. Toma-nos pela mão e aplica a palavra que será pregada aos corações. Eu te suplico, se eu for o pregador desta noite, porque parece que sim, não nos deixe pregar uma palavra fora da tua palavra, porque a tua palavra, ela é infinita, ela é inalterável, ela é moderna, é para todo o tempo, ela nunca fica velha, é para todo o tempo e para sempre. A Escritura diz, a tua palavra permanece no céu. Ó Pai, olha então para nós, perdoa nossos pecados, nós oramos a Ti, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, graça e paz a todos, estamos felizes porque estamos aqui mais uma vez para cultuar o nome do Senhor e queremos fazer menção aí, que Deus possa abençoar cada ouvinte, cada pessoa que estiver assistindo e aquele que for assistir posteriormente, que a graça do Senhor esteja com cada uma dessas pessoas. E eu quero também, desde já, mandar um abraço para os irmãos aí de Rondon, no Pará, pastor Heron, né? Pastor Paulo Ribeirinho também aí no norte, no nordeste, pastor José Martins, enfim, os pastores aí que estão batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, receba o nosso abraço, receba o nosso cumprimento, na paz de Deus. Quero deixar um abraço também para o pastor José Correia, lá em Foz do Iguaçu. Que Deus possa te abençoar, meu irmão. Pastor Gênesis aí em São Paulo. Quero também deixar um abraço, a paz para a irmã Neninha Alonso, aqui de São Gonçalo. Pastor Sérgio da Conceição, também ali de São Gonçalo, Maricá, irmã Maria Carmo. Esse pessoal tão abençoado, tão querido, não é? Pastor Francisco Miranda Dias, irmã Nilceia de Itaguaí. Quero também deixar a paz aí para o irmão Isael, lá de Muqui, a irmã Luísa Torres também de Muqui, a igreja de Cachoeiro Itapemirim, pastor Samuel Matos, irmã Márcia Valéria, esse povo todo abençoado, querido, a sucursal aí do estado do Espírito Santo, um forte abraço para vocês. Quero também deixar a paz aí para a irmã Gessi na Grande Vitória, para a irmã Leni aí em São João do Manhuaçu, enfim, outros irmãos aí queridos, né? Que sempre nos acompanham, sempre oram por nós, Leonardo Monteiro, essas pessoas, né, esses irmãos queridos, Ricardino Brito, enfim, que vocês recebam o nosso abraço fraternal em Cristo Jesus, né? Celiane Arcângelo Gapimirim, Ellen Ferraz, tem muitos irmãos aí, Josi Maria Santos de São Paulo, né? Que quando pode entram, um forte abraço para a irmã, aqui nosso, né, aqui no Rio de Janeiro, que Deus possa te abençoar. E nós vamos orar por aqueles que estão necessitados, né? Por aqueles que dependem de uma palavra do Senhor, estão aí na dependência, que ela possa vir hoje ao encontro da tua vida, para a resolução do teu problema, para a honra e glória do nome dEle. Então vamos orar agora, entregando cada um nas mãos do Senhor. Senhor Deus e Pai, bendito seja o teu nome para todos sempre, exaltado seja o Senhor. Toma nas tuas mãos, ó Deus, esse trabalho que é iniciado no teu nome, para a glória do teu nome. E, ó Deus, te agradecemos pelo dia que o Senhor nos deu, pela noite que chegou, por esses momentos de culto, ó Pai, pela comunhão que temos contigo. Te agradecemos pela saúde que temos, pela oportunidade de pregarmos o Evangelho do Deus vivo. E, ó Deus, que a nossa vida seja um canal de bênçãos para pessoas
que estejam realmente assistindo e para serem mudadas, transformadas pelo poder que há no nome de Jesus. E, ó Deus, esse mundo é conturbado, mas sabemos disso e pedimos a Tua graça para que possamos andar pia, justa e sobriamente neste tempo, porque os dias são maus. Quero pedir pelo enfermo nesta noite, que ele seja alcançado pelo toque curador do Senhor, porque Tu és o médico dos médicos. Aquele que está com câncer, ó Pai, o Senhor opera. Aquele que está aí com tumor, o Senhor pode tirar. Aquele que está precisando, ó Pai, de um milagre, estenda as Tuas mãos de poder e glória, ó Deus, para curar, para transformar, para trazer saúde, ó Deus, derrotar a enfermidade e glorificar o Teu nome. E que a nossa vida, Senhor, seja um hino de louvor ao Teu nome. Que possamos pregar em tempo e fora dele a mensagem do Evangelho de Jesus, que transforma o homem, aquele que era perdido e agora é salvo, aquele que estava desviado e é reconduzido por o caminho que deve andar. Nós cremos, por isso falamos, Senhor. Desde já te agradecemos. Toma Teu servo nas Tuas mãos, que pregará, falará da Tua parte, que ele possa trazer o recado do alto, em que as mentes e corações possam absorver a Tua palavra, e o Teu Santo Espírito, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, esteja desde já trabalhando para que haja salvação. Amém. Eu te oro por fé, desde já agradecido por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. E amém. Pastor Ferreira. Ok. Amém? Pedi ao pastor para ler a palavra em João 3, de 16 a 19. Amém. João 3, de 16 a 19. Então nós vamos ler aqui. Aqui está Fátima de Almeida. Que Deus possa te abençoar. Fátima Esté Gomes, minha irmã. Pastor Sérgio da Conceição, irmã Leia Matos. Que Deus te abençoe, querida. Aí em Cachoeiro do Itapemirim. Amém? Vamos ler então a palavra do Senhor. Que João 3, de 16 a 19 diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Amém e amém. Meus amados irmãos, queridos ouvintes, queremos dizer a vocês que não existe um campo neutro. Todo ser humano, ou ele está no reino de Deus, na luz de Deus, ou no reino do diabo. Não existe um campo neutro. Não existe. Ou o homem está com Deus ou com o inimigo. Por isso é que o Senhor Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, um amor insondável, um amor impenetrável, um amor acima de qualquer compreensão humana ou angelical. Só Deus conhece, só Ele é capaz de conhecer o seu próprio amor, mandar seu Filho bendito para esse mundo, para salvar inimigos dele, inimigos do próprio Deus. Pois bem, meus amados, prestem atenção a isto. Se você é um salvo, você está no reino da luz, não tenha a menor dúvida. Mesmo você ainda estando aqui no mundo, se você é um salvo, lavado pelo sangue do Senhor Jesus, e reconheceu-se como pecador, confessou seus pecados, pediu perdão,
e aceitou Jesus como Salvador, não tenha a menor dúvida de que você foi arrancado do reino das trevas para o reino da luz. Você foi arrancado do reino de Satanás para o reino do Senhor Jesus, na glória infinita. E interessante é que isso o Senhor só faz uma vez. Salva uma vez, é salvo peronia secula seculorum, por todos os séculos dos séculos. O homem que o Senhor Jesus salvou, ele é salvo. Pois bem, então eu queria que você prestasse atenção a isso. Se você ainda não é um salvo por Jesus, saiba que você ainda está no reino das trevas. Você pertence a um reino. Todo ser humano pertence a um reino. Ou o reino de Deus, ou o reino do diabo. E nós não queríamos, não queremos. Pregamos para impedir, para arrancar você do reino das trevas onde você está. Arrancar. É arrancar mesmo. Pois bem, e o Senhor Jesus, ele falando para Nicodemos, Nicodemos era um fariseu, e os fariseus se constituíram inimigos de Jesus, mas não todos. Nicodemos vivia pensando, espera aí, um homem que acalma uma tempestade no mar, manda o vento e o mar se acalmar, e eles obedecem. Um homem que atravessa o mar, chega no lugar chamado Gadara, e ali ele expulsa uma legião de demônios que está no homem. Um homem que chega na cidade de Naim, vê um rapaz sendo levado para a sepultura porque morreu, a mãe chorando, ele chegar para ela e dizer não chore, mandar parar o esquife, mandar o rapaz se levantar, tomar conta da mãe. Um homem que é capaz de chegar num lugar e saber que o homem está sepultado há 4 dias e ele mandar tirar a tampa da sepultura e falar com esse homem e esse homem sair dali vivo. Não, esse homem é diferente, eu tenho que conhecer esse homem, pensava Nicodemos. E aproveitou uma noite, talvez, para não ser criticado pelos outros fariseus, aproveitou a noite e foi falar com Jesus. Disse, mestre, Rabi, sabemos que és um homem de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. O que é que o Senhor Jesus disse? Em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Espera aí. Aí o Nicodemos assustou-se. Nascer de novo? Um homem velho como, Senhor? Entrar no ventre materno outra vez e nascer? Aí Jesus explicou para ele, olha, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer isso. Olha, Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu filho, eu, disse Jesus, mandou seu filho a este mundo, viu? Não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Entendeu, Nicodemos? Para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Pois bem, quem não crê já está condenado, não tem como fugir disso. E a condenação é esta. Os homens amaram, a luz veio ao mundo, sou eu. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Muito bem.
Nicodemos saiu dali crente, salvo, porque creu nessa palavra. Mas, irmãos, ficou uma palavra dura aí sobre nós, sobre a humanidade. Quem crê nele não é condenado. Quem crê em Jesus não é condenado. Quem crê na palavra de Jesus não é condenado. Quem aceitar Jesus como Salvador não é condenado. Quem se reconhecer que é pecador e confessar o seu pecado, se arrepender dele e abandonar, e aceitar a Jesus, crendo na palavra de Jesus, não é condenado. Mas quem não crê, o próprio Jesus disse a Nicodemos, olha Nicodemos, quem não crê já está condenado. Acho que aí foi que Nicodemos entendeu que ele era um desses e agarrou-se com Jesus ali e não largou nunca mais. Pois bem, meus amados, quem não crê já está condenado. Eu queria que você pensasse nisso. Só existe dois reinos, o reino de Deus e o reino do diabo. Ou o homem está num reino ou no outro. Quem não for lavado pelo sangue de Cristo, está no reino do diabo. Infelizmente vai para o inferno e ninguém pode impedir isso. Só se ele se arrepender, só se ele confessar o seu pecado, abandonar o seu pecado, desistir do seu pecado, crer no Senhor Jesus, abraçar a palavra do Senhor Jesus e aceitá-lo como Salvador. Então agora, esse homem, esse pecador que estava condenado, foi arrancado do reino das trevas para o reino da luz. Foi arrancado do reino das trevas para o reino da luz. Eu gostaria de pedir a você, que está me ouvindo, que parasse um pouco e pensasse nisso. Espera ainda, se eu não sou um salvo, eu estou no reino do diabo? Sim, não há dúvida, não há lugar neutro. Só tem dois reinos. É o reino da luz e o reino das trevas. No reino da luz está o Senhor Jesus, o Pai, e toda a igreja que já está na glória, toda a igreja triunfante que já está lá, está no reino da luz, louvando, glorificando, santificando, exaltando a Jesus, o Pai da eternidade. E quem não está, quem não aceitou Jesus, quem não quer Jesus, quem ouve falar em Jesus, mas não liga, está do outro lado. Está do outro lado. Está no reino das trevas. E o Satanás lutando para segurá-lo, para não deixá-lo sair dali. Lutando para segurá-lo. Que Satanás foi condenado justamente porque queria ser igual a Deus. Viu? Queria ser igual a Deus. E levou o homem a pecar desejando ser igual a Deus. Viu? E como Deus preparou uma salvação gloriosa na pessoa do seu Filho, muito antes que houvesse o mundo, o diabo tem pouco tempo, ficou muito aborrecido e segurando aqueles que estão com ele. Mas eu quero avisar a você, você pode estar do lado das trevas, você pode estar com a ira de Deus sobre você, mas você pode se livrar disto agora. Você pode, nesta hora, abraçar a Jesus como seu Salvador, abandonar o seu pecado. O mundo não tem nada para dar a você. Quando o Senhor voltar para o julgamento, o mundo desaparece com tudo que ele tem. Você podia ser a pessoa mais rica do mundo, ia nuzinho para o julgamento, sem nem um centavo, o dinheiro não servia de nada para você, não serve de nada para você, se você não aceitar Jesus como seu Salvador, não crer nele, na palavra dele.
Ele disse, olha, o Pai me amou, o Pai amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, viu? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Ele não me mandou para condenar o mundo, não, mandou para salvar o mundo. Portanto, eu, diz Jesus, sou o Salvador do homem, o Salvador do ser humano, o Salvador do mundo sou eu. Fora de mim não há condição de salvação para ninguém. Você pode ter lá a sua religião, você pode ter seu santo devocioneiro, você pode fazer suas promessas, você pode ser uma pessoa que esteja procurando fazer boas obras, você pode ser uma pessoa que vai subir uma escadaria de joelho, você pode ser uma pessoa que vai carregar uma cruz nas costas, seja o que você for. Se você não aceitar Jesus como Salvador, tudo isso é perdido e você está no inferno. O pregador da palavra de Deus lamenta dizer isso. Sofre ao dizer que você está no inferno ainda. Que você ainda está no reino das trevas. Que Jesus veio para tirar você do reino das trevas e transferir você para o reino da luz, lavando seus pecados, deixando você que é preto como carvão, mais alvo do que a neve. Ele veio para isso, meu ouvinte. Ele veio para isso. Ele fez isso comigo. Ele fez isso comigo, eu me lembro disso. Me lembro quando eu aceitei Jesus. Me lembro como eu estava, o que ele fez por mim, e até hoje me segura na sua bendita e poderosa mão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele fez de mim um pregador da palavra. Um pregador da palavra. Ele fez de mim um embaixador do céu aqui. Ele fez de mim um filho seu. Eu não sou mais deste mundo. Eu não estou crucificado para o mundo e o mundo crucificado para mim. Porque eu prego contra o mundo, contra Satanás, contra tudo. Prego a palavra de Deus, a vontade de Deus, que Ele quer salvar você, como me salvou, como tem salvado a muitos pecadores, como salvou toda a igreja triunfante que já está na glória, milhões, louvando, glorificando, exaltando esse Deus maravilhoso, cantando hosanas ao Deus do infinito, ao Deus do universo, cantando hosanas a Jesus, que está reinando para sempre e sempre e sempre. Nós estamos aqui ainda. Você ainda está aqui. Olha, a salvação sua pode ser num minuto. Em um minuto você deixa o reino das trevas, o Senhor transfere você para o reino da luz, para gozar eternamente na presença de Deus, se você quiser. Ou se você não quiser, você fica lá onde você está, no reino das trevas, e se preparando para sofrer com Satanás e os demônios quando o Senhor Jesus vier julgar o mundo. Isso aí é com você. Quando o Senhor manda pregar, o pregador diz: eu sou um forasteiro. Forasteiro por quê? Porque não sou mais do mundo. Quando eu me converti, deixei de ser do mundo, passei a ser do Senhor Deus. É o que a palavra de Deus garante. A palavra de Deus garante. Aquele que crê na minha palavra, de Jesus, passou da morte para a vida. Aquele que crê na minha palavra passou da morte para a vida.
e aquele que vem a mim, diz Jesus, de modo algum jogarei fora, de maneira nenhuma. O que vier a mim será salvo, lavado pelo meu sangue. É o que o Senhor Jesus promete, é o que a palavra de Deus garante para nós, para mim e para você que está me ouvindo agora. Eu queria que você, se você não tem certeza da salvação, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, pense nisso. Quer dizer então que eu estou no reino do diabo, preso lá e acorrentado. Só Jesus pode me tirar dali? É verdade, e é exatamente isso. Então o que é que você deve fazer? Olhar para você mesmo, reconhecer os seus pecados, arrepender-se deles, pedir perdão deles e gritar por Jesus: Senhor, acode a minha alma. Senhor, acode a minha alma. E Ele certamente acudirá a você na hora. Veja bem, num instante, você deixa o reino das trevas, que não se acaba nunca, abraça o reino da glória, que também não se acaba nunca. Veja bem, num minuto você decide isso. É só você reconhecer que você é um pecador. Não adianta. Você é um pecador. Se você não sabe para onde vai, você está em trevas. Você está perdido. Você está condenado. Todos aqueles que estão no céu agora e todos aqueles que estão salvos, mas ainda aqui na terra, nenhum foi salvo a não ser por Jesus. Não adianta você apelar para coisa alguma que não seja Jesus. Se Ele não lhe salvar, não há esperança para você. Agora, Ele quer salvar. Ele diz que Deus enviou Ele ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo, porque o mundo já estava condenado. Já está condenado. Quem não crê nele, já está. Não vai ser condenado, não. Já está. Agora, Ele pode arrancar você dessa condenação, fazer você um filho da luz. Maravilha de Deus. Só um Deus como o Senhor Jeová dos exércitos. Só um Deus como o eterno Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Só um Deus com um amor tão insondável e incompreensível poderia acudir a um mundo perdido, porque o Senhor já tinha dito, todos, a palavra de Deus já tinha garantido, todos pecaram e estão destituídos da glória. Estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. E como não havia um justo na terra que o sangue deles servisse para lavar o sangue dos outros, Deus, aleluia, enviou o seu Filho para fazer isso. E esse Filho, Ele fez uma questão de fazê-lo nascer de uma virgem. Uma virgem que nunca tinha tido contato com homem nenhum. O Espírito Santo desceu sobre ela e ela ficou grávida e ela teve um filho que se chamou Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Olha que maravilha! Nós todos contra Deus, e Deus mandou seu filho nascer de uma virgem, fazer-se homem, nascer de uma virgem para ter o nome de Deus conosco. Eu imagino o profeta Isaías como ficou com essa revelação. E quando
no capítulo 9, ele fala que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E do reino desse Príncipe da Paz, o reino dele não terá fim jamais. E quem é esse Príncipe da Paz? Jesus, aquele peregrino galileu que andou entre nós, comeu nosso peixe, comeu nosso pão e com 5 pães e 2 peixes matou a fome de mais de 6.000 pessoas. Pois bem, é esse Jesus maravilhoso. Ele veio nos acudir, nos salvar. Oh, como são felizes e alegres em Cristo aqueles que creram nele, abandonaram tudo e o abraçaram. E interessante, a palavra de Deus garante que se você for um salvo, o seu corpo é templo do Espírito Santo, que você é morada de Deus em espírito, que Jesus, o Pai e o Espírito moram em você, portanto a Santíssima Trindade, oh, aleluia, aleluia, a Santíssima Trindade habita no coração do crente. O que é que você me diz disso? Não gostaria. Eu resolvi pregar sobre esse assunto porque como se diz, o evangelho aperfeiçoado. A vinda de Jesus, para que veio? Para cuidar de quem? Para salvar a quem? É o João 3,16 que nos fala disso. E como eu sei que é um texto bíblico que muita gente até já achou comum e não prega mais, eu digo, não, vou pregar sobre ele. Vou pregar sobre ele. Quantas pessoas tem debaixo da ira de Deus? Quantas pessoas tem agora presos no reino de Satanás? E Jesus veio por causa dessas pessoas. Jesus veio, Deus mandou Jesus para salvar, para acudir essas pessoas, lavar com o seu sangue, pois não havia outro sangue capaz. A Escritura diz que sem derramamento de sangue não há remissão, mas se o sangue for poderoso para isso, o sangue dos animais, a pessoa trazia o animal, sacrificava, mas pecava amanhã, tinha que vir depois da manhã com outro animal para sacrificar. Toda vez que pecasse, teria que vir com o animal para sacrificar, porque aquele sangue era imperfeito, não fazia nada. Mas o Senhor Jesus, aleluia, se fez homem, assumiu a nossa humanidade, para que o seu sangue, que é sangue de Deus conosco, fosse capaz de lavar o pior pecador desse mundo e fazer dele um santo perante a face do Altíssimo. Eu gostaria que você pensasse nisso. Quem é você? Uma moça bonita? Tem muitas no inferno. Um homem de uma posição social elevada? Tem muitos no inferno. Tem muitos lá. Mas tem no céu também. Porque creram em Jesus. Aceitaram a Jesus. Abandonaram o pecado e o mundo. Fizeram-se filhos de Deus. Porque é o que diz a palavra de Deus. Que no princípio era o
o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E diz que o verbo se fez luz e ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creram no seu nome, os quais não nasceram nem da carne, nem da vontade do sangue, nem da vontade do homem, nem da vontade do diabo, nem de vontade de ninguém, mas de Deus. Nasceram de Deus, novas criaturas, donas do reino, que virão com Jesus julgar o mundo, julgar a Satanás e os seus anjos, vieram para julgá-los. Satanás faz tudo para acusar o homem e prende o homem. Mas se esse homem apela para Jesus, é liberto e vai julgar Satanás amanhã. Quando o Senhor descer com o seu trono, Satanás vai ser julgado também. E nós vamos acusá-lo, vamos julgá-lo. Graças a Deus por isso, eu posso dizer isso. E eu queria que você pudesse também. Minha querida senhora, meu querido amigo, eu queria que você pudesse dizer a mesma coisa. Vou sair de debaixo da ira de Deus, vou ser arrancado por Jesus lá do reino das trevas, vou aceitar a Jesus como Salvador, vou crer na palavra do Senhor, vou pregar essa palavra, vou arrancar outros de lá também para morar comigo no reino de Deus. Queria que você pensasse e pensasse assim, porque não há outro caminho, não há outro jeito. Ou você aceita Jesus como seu Salvador, ou não há esperança nenhuma para você. Você às vezes, mas eu não tenho pecado. Poxa, quem é que pode abrir a boca e dizer uma coisa dessa? Quem é que pode abrir a boca e dizer que não tem pecado? Todos são pecadores. Pois bem, e Jesus veio salvar os pecadores. E muitos que eram pecadores da pior classe desse mundo se converteram e estão na glória agora, glorificando o Eterno, cantando hosanas ao Rei Eterno, ao glorioso Jesus, cujo reino não terá fim. Pois bem, não adiantou a riqueza, não adiantou a posição social. Deus não faz acepção de pessoas. Para ele, o homem rico e poderoso é como aqueles que vinham querendo ver Jesus e não conseguiram, subiu numa árvore, compreendeu? O nome dele me fugiu agora. Zaqueu. Então o que é que o Senhor Jesus fez com ele? Hoje veio a salvação essa casa. Esse também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele era perdido, mas agora não é mais. E Zaqueu confessou seu pecado, prometeu devolver aquilo que por acaso tivesse apanhado de alguém injustamente, e acabou o problema de Zaqueu. Ele e a casa dele se arrependeram e estão na glória agora, louvando o Senhor, engrandecendo o Senhor. E você, minha querida, e você, meu querido, para onde estão indo agora? Para onde vocês vão? Por favor, eu não estou pregando a minha palavra, estou pregando a palavra do Senhor. O que o Senhor falou, o que o Senhor Jesus falou. E ele disse, olha, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, ele era a luz,
Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Obra qualquer que seja ela, se não for feita por salvo, é obra considerada má por Deus. Deus não aceita nada de ninguém que não seja salvo, lavado pelo sangue do seu bendito Filho Jesus. Não adianta você fazer voto, fazer promessa, não adianta você dar dízimo, não adianta você dar oferta, não adianta você pregar, não adianta você cantar hino, não adianta nada. Se você não for um salvo, nada seu, Deus aceita. O que é que você acha? Vamos continuar assim ou vamos glorificar a Deus, santificar a Deus e nos convertermos a Ele? Olha, eu sou muito velho já, 97 anos, mas enquanto Deus me der lucidez, eu estarei pregando a palavra dEle para ganhar mais um para o céu, arrancar mais um de lá da prisão do diabo, tirar mais um de debaixo da ira de Deus, para apresentá-lo como santo na eternidade. E aí a Escritura garante que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Então está na hora de você causar no céu essa alegria por um pecador que se arrepende. Pois bem, meus amados, essa é a mensagem do Evangelho. Jesus, Ele veio, Ele deixou a glória do Pai, abandonou a glória do Pai para vir cuidar de nós. Veio e pisou a mesma terra que nós pisamos, comeu a mesma alimentação que nós comemos e até dormiu no navio que quase afunda, mas Ele estava ali para repreender o mar e o vento. E Ele, embora os fariseus quisessem matá-lo, todo mundo queria matá-lo, Ele já nasceu perseguido. Mas Ele sempre dizia, não é minha vez, não é minha hora, não é minha hora. Até que chegou a hora. Quando chegou a hora, Ele disse, Pai, é chegada a hora. Agora é a hora de eu morrer. Glorifica a teu filho como o teu filho glorificou a ti. E eu quero, Pai, que aqueles que eu salvei, aqueles que creram na minha palavra, aqueles que me seguiram, estejam na glória onde eu estiver. Onde eu estiver, eles estejam comigo para verem a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Você não acha que é uma bênção muito grande essa salvação por Jesus? E que só por meio dela é que o homem ou a mulher pode salvar-se? E que se não se salvar por meio dela, vai ficar no reino das trevas com o diabo e seus anjos lá? Então, o seu dia é hoje. Hoje é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Aceite a Jesus hoje. Aceite Ele agora. E vamos para o céu juntos. Que Deus fez o céu para nós, gente. Deus fez o céu para nós. O céu não é para Ele, não. Só. Ele não quer o céu só para Ele. Ele quer o céu para todos os salvos. Todos aqueles que crerem no seu Filho, que aceitarem a Jesus como seu Salvador, Ele vai querê-los lá na glória com Ele. E eu queria que você cresce nisso, que você acreditasse nisso. A palavra de Deus é a única palavra que não sofre alteração, que não muda. Aquilo que Deus disse há 1 milhão de anos atrás que era pecado, é pecado hoje. O tempo não apaga pecado. Tem gente que diz, não, mas o tempo não apaga pecado. O tempo não apaga pecados. Entenderam bem? Pode ser 1 milhão de anos.
Era pecado naquele tempo, é pecado agora. O que é que você deve fazer? Aceitar a Jesus como seu Salvador, crer nesse Salvador maravilhoso, guardar a palavra de Deus no seu coração, guardar Jesus dentro de você, guardar o Pai dentro de você, porque você é a morada de Deus em Espírito, e o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Então se firme com Jesus. Aceite Ele agora. Não, por favor, não ache que a palavra do pregador é uma palavra à toa, não. Que eu não prego palavra minha, eu prego a palavra do Senhor. Eu só prego a palavra do Senhor. Não assumirei responsabilidade pela salvação de ninguém. Prego Jesus, anuncio Jesus, mostro o plano dele para salvar. Veio salvar e morreu até poder dizer, está consumado, quer dizer, terminei todo o plano que o Pai mandou para salvar o pecador. Agora depende do pecador. Aceite Jesus como seu Salvador, creia nele, arrependa-se dos seus pecados, confesse seus pecados a Deus, peça misericórdia e vamos para o céu juntos, louvando e glorificando o nosso Jesus querido, amado, para todo sempre, reino eterno, que não terá fim jamais. Amém? Deus os abençoe, em Cristo Jesus, o Senhor. Irmãos, Deus abençoe a todos. Vamos orar para terminar. Senhor Deus e Pai, bendito seja o teu nome para todos sempre, exaltado seja o Senhor. Que a tua boa palavra caia na terra dos corações e dos ouvintes, ó Pai. E em nome de Jesus, que o teu nome seja engrandecido. Dá-nos uma semana abençoada, preserva-nos para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Pastor Ferreira. Amém. E agora, irmãos, que o insondável e profundo amor de Deus Pai, a graça maravilhosa e salvadora do Senhor Jesus e as doces e alegres consolações do Espírito Santo sejam conosco, sejam convosco, sejam com toda a Igreja de Deus na terra, desde agora e até o grande e glorioso dia da volta do Senhor. E todos digam amém. Deus abençoe.